Olá, tudo bem? Estamos aqui gravando aqui uma nova edição para os nossos vídeos que semanalmente colocamos no site, no curso Shigemori. E estamos recebendo aqui hoje o Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto, digníssimo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que nos honra com a sua presença e dedicou aqui um precioso tempo para colaborar nessa gravação sobre assuntos jurídicos. Hoje vamos inverter um pouco a posição, né, professor? Tradicionalmente, nós entrevistamos aqui os nossos convidados, mas hoje vamos inverter um pouquinho, onde o nosso convidado, o professor Francisco, irá me entrevistar. É isso, professor? Sim. E eu fico aqui à disposição para responder qualquer pergunta, estou aberto a qualquer tipo de indagação. Professor, então vou passar a palavra aqui ao nosso colega, o professor doutor Francisco Jorge, que irá conduzir aqui os debates. Pois, doutor Gerson, no nosso dia a dia, a gente se preocupa muito com a relação advogado-cliente, não é? Sem dúvida. Claro está que com destaque para o direito do trabalho e para o processo do trabalho. Certo. No ato da entrevista, doutor Gerson, do reclamante, quais seriam as recomendações que o senhor dá como advogado experiente, como professor renomado, para os que iniciam, e não só para os que iniciam, para os que estão aí já na carreira na advocacia trabalhista, mas se ressentem de algumas informações de um ouvinte especial, que o senhor é um ouvinte especial. Então eu gostaria que o senhor nos dissesse assim, no ato da entrevista, certo, quais seriam as principais cautelas que o advogado deva ter, de uma forma geral, para não só dar a melhor assistência, mas para resguardar a sua ética de uma maneira geral. O senhor poderia nos dar algumas dicas? Perfeitamente. Então, professor, eu entendo o seguinte, a advocacia, como toda atividade profissional, ela exige uma certa disciplina para que se execute qualquer tipo de trabalho. Então, de início, o que eu recomendo é que o advogado tenha uma disciplina para atender o reclamante, não é? Então, obviamente, no meu caso, eu atendo somente no escritório, com hora marcada. Eu já vi colegas atendendo na rua, no celular, no balcão de bar, no restaurante. Quer dizer, eu acho inadequado, não sei, com todo respeito a quem faz isso. Mas eu, particularmente, eu prefiro atender o reclamante no meu escritório com uma hora marcada, porque aí eu espero ter um tempo disponível, com tranquilidade, para poder ouvir o cliente, porque senão fica tudo muito atarefado, muito conturbado. Feito isso, eu recebo o reclamante, primeiramente uma entrevista verbal, para verificar primeiro como que ele soube do meu nome, não é? Por que ele me procura? Isso também é importante para saber qual a intenção do próprio cliente. Em segundo lugar, eu ouço primeiramente, atentamente, a história do reclamante, vendo onde ele trabalhou, não é? O que ele fez, o que ele recebeu, o que ele deixou de receber. E numa rápida análise, às vezes já percebemos que talvez ele não tenha direito nenhum ou tenha algum direito. Se nessa entrevista inicial eu perceber que ele não tem direito nenhum, não é? Que muitas vezes o reclamante, o empregado é levado para aquele folclore, que todo empregado que deixa a empresa tem algum direito, não é? E é só entrar com a ação que faz um acordo. Então, se eu perceber isso, eu já falo, olha, eu não tenho interesse, não há condições, e já dispenso o reclamante. Agora, se eu verificar que há uma perspectiva de direitos, não é? Então fazemos uma entrevista por escrito, onde ele de próprio punho preenche a qualificação dele, da reclamada, os direitos que ele não recebeu, um breve resumo. Complemento ali com algumas perguntas. De imediato, eu faço um contrato de honorários advocatícios por escrito, uma procuração adjudícia e, eventualmente, uma declaração de gratuidade processual, porque ele talvez está desempregado, é pobre, etc. A partir disso, eu elaboro a petição inicial, hoje com o advento do e-mail. Assim que estiver pronto a inicial, se o reclamante tem condições de análise, eu mando para ele a inicial e muitas vezes ele sugere algumas modificações e aí eu já imprimo e já distribuo. Agora, se eu perceber que a causa é muito complexa, com muitos detalhes, o cliente é muito exigente, então às vezes eu prefiro até fazer junto com o reclamante na hora inicial, ele já confere, já analisa, eu já imprimo e ele também assina comigo, dizendo que está ciente de acordo e que assume aí eventuais riscos do processo, que é o caso da improcedência, uma condenação em custas e até uma litigância muitas vezes, né? Então ele já fica ciente que tudo isso pode acontecer, não é só entrar para ganhar, não é? Então, dessa maneira. Professor Gerson, nessas tratativas iniciais e subsequentes,
antes da elaboração da petição inicial, o senhor nos disse que o senhor, ao que nos parece, o senhor tem uma ficha de entrevista. Isso, tem. Então o senhor recomenda que o advogado tenha uma ficha de entrevista. Exatamente. Então essa ficha de entrevista é uma ficha que, de início, tem a qualificação do cliente, o reclamamento é o nome, endereço, RG, CPF, PIS, nome também, que é esse requisito inicial, né? Depois é um campo onde ele vai colocar o indicativo da reclamada. Por quê? Por incrível que pareça, eu já recebi reclamante que não sabia nem o endereço da reclamada, o que causa muito espanto. Depois, do contrato de trabalho, quando ele entrou, quando saiu, quanto ele ganhava, o horário que ele fazia, o que ele não recebeu, né? Alguma peculiaridade na atividade dele. E depois, no final, ele assina essa entrevista, dizendo que declara que são verdadeiras informações. Tá. Então, o senhor recomenda que essa ficha de entrevista tenha necessariamente a assinatura do reclamante. Exatamente. É importante isso. E há nessa ficha de entrevista alguns campos que são pelo senhor preenchidos. Isso, algumas coisas técnicas, né? Por exemplo, assim, muitas vezes o reclamante não sabe o que é um sobreaviso, mas ele talvez tenha trabalhado na forma de sobreaviso. Então eu complemento, eu digo assim, o senhor ficava à disposição para o horário? Ah, ficava. Né? Então eu já aponto lá que ele ficava. Como o senhor ficava? Ah, porque me ligava em casa. Então essa questão técnica muitas vezes o reclamante não tem conhecimento. Então eu já complemento nessa esfera. E o senhor, quando está diante daquela pessoa que se apresenta como um pretenso cliente pela contratação dos seus serviços como advogado, Dr. Gerson, o senhor procura fazer outras perguntas a ele, além das queixas iniciais que ele possa ter apresentado, para ter uma ideia exata se o que ele possa ter de direito violado vai além do que ele lhe apresentou? Isso. Nós fazemos essas perguntas porque realmente, como eu disse para o senhor, que às vezes o reclamante não tem conhecimento jurídico e às vezes ele possui direito a alguma coisa a mais que ele não revela na hora. Sim. Então nós procuramos entrevistá-lo de uma forma mais detalhada, né, para ver se ele nos indica algum elemento. Tá certo, tá certo. Agora, na audiência, pelo reclamante, o senhor proporia, assim, para os nossos ouvintes, Dr. Gerson, quais seriam, assim, algumas cautelas que o advogado deve ter quando ele advoga para reclamante na audiência trabalhista? Quais seriam as recomendações que o advogado deve dar para a parte reclamante antes da audiência? Quais seriam essas dicas que o senhor pode dar? Olha, o senhor diria como ele deve se comportar, como ele deve responder às perguntas feitas pelo juiz, como ele deve se posicionar mesmo quando não lhe é perguntado, mas ele quer se manifestar, ele se manifesta por intermédio do advogado, ou ele pode se dirigir pessoalmente ao juiz. Como é que o senhor vê, como é que o senhor orienta o reclamante? Então, primeiro nós orientamos o reclamante dando a ele um panorama de como será a audiência. Geralmente o reclamante ele nunca fez uma audiência, alguns já fizeram, né? Mas outros às vezes nunca fizeram. Então eu explico para ele como que será, onde que ele vai sentar-se, o que vai ser perguntado eventualmente, o que ele deverá falar, etc. Então um panorama da audiência. Em segundo lugar, eu repasso a peça inicial com ele. Porque muitas vezes a audiência é marcada depois de 3 meses, 6 meses ou até um ano. Então o reclamante às vezes, ele, pelo nervosismo, ele não se lembra de alguns detalhes essenciais. Por exemplo, já tive um cliente que ele esqueceu a data que ele foi contratado. Né? E outro esqueceu a data que ele foi demitido. Né? Confundiu o ano. Então o juiz perguntou assim, o senhor entrou quando na empresa? Ele falou, em 97. Quando o senhor saiu? Ele falou, em 2010. Quantos anos o senhor ficou na empresa? Ele falou, 3. Não, o senhor entrou em 97, saiu em 2010, o senhor ficou 3 anos? Ele falou, não, fiquei 3 anos, porque eu entrei em 97. Ele estava tão nervoso que ele não lembrava mais o ano que ele entrou. Né? Então eu repasso a inicial para ele, olha, você entrou tal dia, saiu tal dia, ganhava tanto, fez tal função, não é isso? Ele falou, então olha, né, procura memorizar isso, porque é a expressão da verdade, ele nem me falou isso. Então lá dentro eu passei com o juiz que era ouvir a sua declaração e você precisa confirmar esses dados mínimos. Então eu repasso a inicial com ele, para que ele diga, recomendo que ele responda só o que for perguntado, não falar nada a mais do que for, porque sempre que a pessoa falar mais, ele pode se complicar muitas vezes, né? Na verdade, às vezes se complica, né? No intuito de se beneficiar, acaba se complicando. Então, eu digo, olha, responda só o que o juiz perguntar,
mesmo que você queira falar, isso não vem ao caso, muitas coisas que ele quer falar não interessam juridicamente. Não é? Então a recomendação é essa, não se manifestar em momento algum, sempre que quiser falar alguma coisa fora do depoimento pessoal, se dirige sempre a mim, ao advogado, e ficar ali numa condição de espectador. Não é? Dessa maneira. Doutor Gerson, quais as recomendações que o senhor dá para a parte em relação às suas testemunhas e para as testemunhas, sempre considerando o reclamante? Olha, para a parte, sempre alegar, falar o que já foi dito, já foi escrito. Não é? Então tem que confirmar aquilo. Uma vez que ele já falou para mim, eu coloquei no papel, ele concordou, ele viu, fez a revisão lá por e-mail ou pessoalmente, agora tem que confirmar aquilo. Para a testemunha, da mesma forma, falar sempre o que viu. Eu digo assim, não precisa inventar nada, fale o que você viu. Né? Agora, se por acaso não lembrar, é bom falar, não me recordo. Não é? Porque realmente alguns detalhes a pessoa não se lembra. Às vezes um fato ocorreu há 3, 4 anos atrás, é difícil a pessoa lembrar com detalhes o que aconteceu há 4 anos atrás. Acho que talvez nem eu consiga me lembrar exatamente onde eu estava há 4 anos atrás. Não é? Então eu digo sempre, olha, fale o que você vê na sua memória. Caso não consiga, diga para o juiz, olha, eu não me recordo, não estou bem certo, mas nunca tente inventar nada, porque isso pode complicar a gente também. Não é? Então é sempre bom esclarecer, não só para o reclamante como parte, mas como para as testemunhas, que se o juiz a ela se dirigir e ela não entender a pergunta também, seria interessante, antes de responder, para pedir que a pergunta seja isso, exatamente. Algumas perguntas, realmente a parte ou a testemunha não consegue entender o termo jurídico. Não é? É muito comum aquela parte inicial da contradita, onde o juiz perguntou, o senhor é amigo íntimo do reclamante? Quer dizer, o amigo íntimo para nós sabemos o que é. Agora, para o leigo, ele acha que é outra coisa. Né? Então, eu sempre alerto a testemunha dizendo o seguinte, olha, se o juiz perguntar se você é amigo íntimo, o que significa isso? Se você frequentava a casa dele, se você saía junto, né? Fazia passeios. Você frequentava a casa dele? Não, não frequentava. Você teve algum relacionamento fora da empresa? Não, não tinha. Então você fala que ele só conhecido da empresa. Não é? Então, essas recomendações são importantes porque um outro dia, professor, um reclamante nos perguntou, o senhor foi autônomo? Ele falou, fui. E eu pedi no vínculo empregatício. Né? Aí o senhor falou assim, olha, ele está dizendo que foi autônomo, vocês querem o que aqui? Eu falei assim, eu também não sei porque. Lá no meu escritório ele falou que trabalhou como empregado sem registro. Aí depois o juiz encerrou a audiência, obviamente que houve uma improcedência. Lá fora eu falei, mas por que você falou que foi autônomo? Ele falou, porque de fato lá eu fui autônomo, agora que eu quero o vínculo. Lá eu não fui empregado, eu não fui registrado. Eu falei, poxa, mas eu expliquei isso para o senhor. Então ele foi no atendimento leigo. Né? Então veja, partindo dessa última observação interessante, como todas as demais, professor Gerson, o que o senhor vê numa mesa de audiência, quando a parte dá uma informação que em tese é contraditória com o que está na petição inicial? Como o senhor, como advogado, se sente? Olha, realmente nós nos sentimos meio traídos pelo cliente, né? Porque o cliente falou uma versão, chegando lá ele fala outra, dá até a impressão de que quem modificou foi o advogado. Então eu, se possível, peço a palavra pela ordem. Né? A Lei 8.906, artigo 7, inciso 10º, permite. Só que o CPC não permite que o advogado interfira quando a parte está depondo. Então eu peço a licença ao juiz. Excelência, com sua licença, creio que o reclamante não entendeu a pergunta. Aí tem juiz que aceita essa intervenção, tem juiz que não. Né? Tem juiz que fala assim, olha, não pode apartear. Então me desculpe. Agora vamos falar, mas como? Entendeu que parte? Não entendeu essa parte aí. Então eu tento travar um diálogo com o juiz, para ver se conseguimos aí evidenciar que houve um equívoco do reclamante. Porque às vezes o advogado, ele é, como não poderia ser, um juiz parcial, porque ele traz a juízo as informações narradas pela parte. E muitas vezes
há um desencontro de informações. Há um desencontro de afirmações ou um desencontro de negações. E muitas vezes o advogado se sente traído, como bem colocou. Eu, como magistrado, eu fiz muitos anos de audiência, não é? E eu, no meu íntimo, eu sempre presumi a boa-fé. Não é? Sim. E eu sempre presumi mais a boa-fé do advogado do que necessariamente da parte. Não que eu fizesse uma conta de acerto, não é. Eu diria assim, se há algum equívoco, em tese, o equívoco partir da parte. Por quê? Porque o advogado, ele fica. Por que ele fica? Porque ele está sistematicamente comparecendo em juízo com outras partes, seja pelo reclamante como pela reclamada. Então, agora, dizendo a minha experiência, eu sempre procurei, diante desses equívocos, ver tais situações como equívocos, e não como uma tentativa de levar vantagem por quem quer que seja. E diante desses equívocos, eu sempre valorizei e dei direito ao advogado, para que ele pudesse esclarecer. Porque às vezes ele se sente incomodado com essas circunstâncias. Todos nós temos o nosso brilho profissional. Nosso brilho profissional. E ninguém gosta de se sentir, como poderíamos dizer assim, posto em xeque numa situação que ele nunca quis e que ele nem sequer pretendia poder dar uma consequência a isso. Então eu acho que o senhor está certo ao requerer a palavra e daí uma importância de que todas as informações haja um documento por escrito e que aquelas informações foram prestadas pelo reclamante. Exatamente. Daí a importância do reclamante e da reclamada, não só de assinar ou a petição inicial ou a resposta junto com o seu advogado, mas se isso não foi feito, que assine a ficha de entrevista. E que tudo que esteja na inicial esteja também na ficha de entrevista. Exatamente. Seja quantas folhas houver, a rubrica da parte junto com o advogado. Isso é importante. Porque às vezes anotações são feitas em folhas em separado, essas folhas são inutilizadas, o que se faz a petição inicial. Mas aquelas folhas foram fruto de uma interatividade, advogado e cliente, e que foram reduzidas a termo, mas só que essa redução a termo está na petição inicial. Você não tem nenhuma prova material deste intercâmbio inicial entre parte ou uma pretensa parte do advogado. Então eu também passo essa recomendação, ratificando aquilo que o professor Gerson havia dito. Eu, professor, fiz parte do Tribunal de Ética aqui na OAB de São Paulo durante 5 anos como relator do Tribunal de Ética. E presenciei vários processos administrativos movidos por clientes contra advogados que alegavam que o advogado não seguiu a orientação do cliente, ou colocou a mais ou colocou a menos, e redundou na perda da ação e prejuízo. E o advogado obviamente falou que não, né? Que ele colocou o que o cliente disse a ele. Só que não havia nenhuma prova, não havia essa entrevista para assinar. Então ficava uma coisa muito difícil para julgar quem estava dizendo a verdade, se era o cliente, se era o advogado. Sim. Por quê? O advogado pediu lá mundos e fundos, perdeu a ação. Ainda alguns pegaram até uma litigância, aí custos processuais, porque o cliente ficou abismado, irritado, etc. Agora, de quem é a culpa? Né? Se não tem uma entrevista por escrito, é difícil julgar isso aí. E finalizando a nossa entrevista, professor, lá no escritório, certo, lá naquele embate inicial de ideias, advogado e cliente, o senhor recomenda que o advogado deixe claro ao cliente que a atuação dele será melhor, mas ele não tem nenhuma responsabilidade pelo resultado, e sim que é uma obrigação de meio? Em outras palavras, eu não lhe garanto sucesso algum, eu só posso lhe garantir que o melhor trabalho será executado. O senhor deixa isso claro aos clientes? Olha, isso eu tenho uma experiência de 21 anos, e falamos isso para todos os clientes, reclamante e reclamada. Só que temos visto o quê? No início a pessoa aceita, concorda, não é? Fala, não, claro, isso é uma coisa óbvia e tal. Mas lá na frente, ninguém quer perder.
Ninguém quer perder. Nem o reclamante, nem a reclamada, por menor razão que tenha, ou nenhuma razão. Sim. Ninguém quer perder. E quando chega aquele momento de verificar que realmente a demanda não foi bem sucedida para o lado dele, não porque houve a falha do advogado, mas porque a própria situação não favoreceu, a maioria não aceita. Não é? O reclamante xinga, o reclamante esbraveja, mas também ele não levou testemunha, falou tudo errado. A reclamada não pagou o reclamante, não pagou a verba rescisória, foi condenada, também não aceita. Fala que é um absurdo. Então aí eu me lembro lá nas lições do Hans Kelsen, que foi um filósofo, justo filósofo, nosso clínico. Ele disse no final da tese dele, já na vida inclusive, ele disse o seguinte: justiça só vai existir para quem ganha. A justiça nunca vai existir para quem perde. Por menos razão que tenha, quem perde sempre vai enxergar a injustiça. E quem ganha, por menos razão que tenha para ganhar, ele vai enxergar que houve injustiça. Então essa é a situação da advocacia. Quando ela chega no final, nós temos sempre aquela lamentação, o outro que é mais consciente, às vezes uma empresa mais organizada, já sabe o risco. Agora, geralmente as pessoas físicas ou pequenas empresas não conseguem entender a situação do final do processo. Essa é a realidade. Mas é sempre bom alertá-lo. Não, eu coloco inclusive no papel. Não é? Coloco lá, fica ciente o contratante do risco de pagar custo processual na proporção de 2% sobre o valor da causa, e também o insucesso para a reclamada, o risco da condenação, no valor estimado dele. Então faz um cálculozinho rápido ali. Está claro. Né? Olha, se eu perder hoje, mais ou menos vai dar X. Para ele não falar, nossa, tudo isso? Não, tudo isso não, eu avisei o senhor lá atrás, é que corrigiu. Né? Então essas são situações que são cautelas que nós devemos tomar. Porque estamos lidando com o patrimônio alheio, o interesse alheio, e as pessoas hoje querem ganhar de qualquer jeito. Né? Então nós temos que nos acautelar. Então o melhor antídoto é a transparência. Com certeza. Eu já cheguei a perder cliente porque eu avisei que ele poderia perder. O melhor é estar com a consciência tranquila, né? Não só a orientação, mas o trabalho vindouro que será executado. Eu sou dessa opinião, professor. Mesmo em prejuízo de eventuais honorários, né? Eu acho que é melhor nós deixarmos bem claro a realidade para o nosso cliente. Porque eu costumo dizer nos cursos que eu dou, né? Os clientes vão, mas nós ficamos. Exatamente. Os clientes porque nós escolhemos uma carreira, que é a carreira jurídica, e nós vivemos o nosso trabalho, o nosso labor. E nós, operadores do direito, além do respeito, deve ter a confiança e a idoneidade, e a admiração e a idoneidade. É claro, sem dúvida. Oxalá, espero que eu seja admirado por advogados, porque eu admiro muitos advogados. Não, não é por causa da sua presença, professor, é que ouvimos falar muito do seu nome com muito orgulho, muito brilhantismo. Aí, os advogados falam, nossa, o professor Francisco, né? Estava lá na primeira vara de São Caetano, agora no tribunal, o nosso profissional de peso mesmo, até me parabenizo pela programação que o senhor tem dado aqui no meu curso. Né? Eu que agradeço. Então o pessoal me parabeniza, parabéns pelo professor Francisco lá e tal. O que me deixa muito orgulhoso também, professor. Então, né? Muito obrigado mesmo. Esperamos aqui com esse nosso pequeno bate-papo trazer algumas orientações a vocês. Nós que já temos algumas pedras no nosso caminho, pedras que foram postas e que com galardia, transparência e ética foram retiradas uma a uma. Esperamos que nessa nossa experiência destes minutos vocês possam enriquecer um pouco mais a atuação como advogados. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, senhor. Obrigado.